Pessoal, muito cuidado com as palavras, tá? A gente que é influenciador, a gente que é youtuber, a gente que é político e por aí vai, né? A gente não, né? Eles que são políticos. Nós aqui somos meros mortais, né? Mas tome muito cuidado. Se você tem um mínimo de influência em qualquer lugar, seja no trabalho, na faculdade, na sua sala de aula, se tu tiver o mínimo possível de influência, você já consegue ser cancelado. Então, muito cuidado com isso. Vocês sabem que eu sou completamente contra todo tipo de cancelamento, todo tipo de linchamento virtual, seja lá como queiram chamar isso aí, né? Mas o fato é que nós precisamos ser homens no momento de assumir erros, tá? Vocês sabem, né? Vocês estão sabendo da história que aconteceu com Mamãe Falei, né? O Arthur Duval, deputado, que assim como o Monark jogou tudo por água abaixo, né? Quando eu tinha comentado sobre isso aqui no assunto, no vídeo Liberdade Incondicional é Burrice, né? Eu coloquei esse vídeo no ar já tem umas 2 ou 3 semanas, se não me recordo. Enfim, no vídeo eu dizia que simplesmente a atitude do monarca ela foi mal interpretada e o problema estava nele mesmo. Ele falou mal, ele não soube falar. Então saber falar, cara, é uma coisa de suma importância, que não é o caso do Mamãe Falei. O Mamãe Falei é outra questão. Mamãe Falei, ele não é que ele não soube falar, ele queria expressar aquilo mesmo. Inclusive ele, né, fez um vídeo já dizendo, olha, aquilo ali era um moleque, né, uma atitude minha, meu lado moleque, por aí vai. Só que isso é um problema. Vocês entenderam? Isso aí já é outro problema, não é a mesma questão se a gente for analisar o caso do Monark. O Monark ele realmente falou alguma coisa ali que deixou passar e não era o que ele queria dizer, né? O Monark realmente não soube falar. Problema ali na fala dele, né? Não na dicção em si, né? Mas na fala, no conteúdo da fala, o que ele quis dizer com aquilo, né? Ele foi mal interpretado. Agora, o Mamãe Falei, cara, o Arthur Duval, ele foi 100% literal naquilo que ele quis dizer, tá? Não houve ali, não há caso de interpretação. Tá bem direto o que ele quis dizer, né? Bem direto. Ele mesmo apontou as falas como escrotas, como homofóbicas e por aí vai. Eu não vou entrar nesses méritos. Obviamente que eu repudio essas falas, né? Óbvio, eu não concordo com o que ele disse. Mas eu não vou entrar nesse mérito se é homofóbico, se é, enfim, escroto e por aí vai. Mas o que acontece é que eu repudio, tá? Nunca agiria assim com ninguém, nunca acharia isso de ninguém, repudio. Só digo que não cabe a mim, né, justificar isso, né? Se a fala dele, né, naquele momento ali em grupo de amigos foi escroto ou se não foi, enfim, isso aí é problema deles, tá? Mas o que acontece? Quando a gente traz isso à tona, quando a gente traz isso aqui pro plano, né, global, ou melhor, para o plano brasileiro, Brasil, vamos trazer aqui, porque é óbvio que viralizou lá fora também, né? Okay? As falas dele vão viralizar lá fora, querendo ou não, né? Sendo da vontade dele ou não. Então o que acontece? Nesse caso, ele vai sofrer ali várias notas de repúdio, pode até ter a cassação do mandato dele, por aí vai, e enfim, uma série de outras questões que vão acontecer, né? Uma série de outras questões que vão acontecer com ele, que podem acontecer com ele, e ele assumiu o erro, né? Ele assumiu o erro, mas eu acredito que, cara, não adianta pedir desculpa depois do leite derramado, né? Não adianta porque não vai voltar o leite pro copo, tá? Você disse, já era. Você começa a perder influência, começa a perder patrocinador, começa a perder um monte de coisa. Então esse é um problema, tá? Então prestem muita atenção no que vocês vão falar. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo em 2018. Eu tinha lá para os meus 16, 17 anos. E eu havia proferido algumas frases aqui no YouTube mesmo. Eu não fui homem o suficiente para dizer isso pessoalmente para essa pessoa, que no caso era o meu professor de história na época do ensino médio. Eu estava cursando o segundo ano do ensino médio. Nesse vídeo eu dizia coisas como, olha, no geral os alunos do ensino médio não possuem o hábito de leitura e de fato é verdade. De fato é verdade, as pessoas hoje em dia elas não estão lendo, isso as pessoas eu falo os brasileiros, né? Claro que isso é uma tendência mundial, mas os brasileiros, eles estão, principalmente os jovens, não leem, não têm esse hábito da leitura, né? Daí o que aconteceu? Eu fui cancelado, cara, pela minha própria turma, entendeu? Fui cancelado, fui vaiado por mais de 20 pessoas. Eu lembro bem disso. É uma sensação horrível, horrorosa. Por mais que você esteja ali, né, parcialmente correto, eu não vou dizer que eu estava correto, porque eu não fui homem o suficiente
chegar ali na frente e falar, não, eu estava falando do meu professor e ponto final, porque o vídeo tinha um caráter um pouco subjetivo, sabe? Eu não fui direto ao ponto. Acho que por meio de levar algum processo judicial, alguma coisa desse tipo, né? Ou talvez realmente uma reação bem passivo-agressivo mesmo, foi uma coisa que longe do que eu sou hoje, né? Longe do que eu me construí hoje. Porque se fosse para acontecer isso hoje novamente, eu nem gravaria vídeo nenhum, cara. Eu chegaria nele e falaria: olha, professor, você tá errado nesse ponto, tá errado naquilo, isso é o certo a fazer. E assumir o erro. Eu errei. Naquela época eu errei. Algumas palavras que a gente profere ali, elas vão ser usadas contra você. Então vocês têm que ficar muito cientes disso, principalmente quem é influenciador, principalmente quem grava com câmera, que nem eu aqui, ó, falando com a câmera, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora já era, cara. Já era. Não tem volta. Você pode fazer 1000 pedidos de desculpa. Mais 1000 pedidos de desculpa e não vai adiantar nada. Nunca mais vão te olhar com os mesmos olhos. O Arthur perdeu muito seguidor, cara. Você olha lá nos comentários, muita gente dizendo: poxa, cara, você me decepcionou. Você agora é uma decepção. E você só vê comentário negativo. Só comentário negativo correndo. Por quê? Porque deixou escapar uma coisa dessas, entendeu? Isso é uma atitude que não se faz, cara, com o ser humano. Não se faz. É uma parada que realmente não tem nenhuma lógica. Você objetificar pessoas refugiadas, né? Tudo bem que os atos, né? Os atos são dignos, né, de aplausos, mas a fala, cara, a fala também importa. É óbvio que na minha sincera opinião, eu acho que os atos eles fazem mais diferença do que a fala por si só, mas a fala também tem um impacto. A fala tem uma consequência, tem uma responsabilidade. A gente tem que saber lidar com isso, com a responsabilidade da fala, daquilo que você diz. Você é responsável por aquilo que você diz. Óbvio que as consequências vêm depois. Olha aí o que está acontecendo com o cara. Está sendo cancelado. Eu já disse que eu não sou a favor de cancelamento. Mas o que vão fazer com o cara, né? Simplesmente vão tirar o patrocínio dele, vão tirar ali a influência que ele tem. Provavelmente. E é o certo a fazer, né? Porque a pessoa tem que andar na linha, cara. E não é se vender, não, tá? Não é se vender, porque eu também não me aceito me vender para marca, para, enfim, patrocínio de grandes empresas. Não aceito me vender, não, tá? Me vender que eu falo é substituir algum ideal meu para defender uma coisa que eu não defendo. Isso é se vender, tá? Ah, faz um comercial aí, João, sobre aborto. Não vou. Me recuso. Pode me pagar R$ 1 milhão, eu não vou fazer, porque não é da minha índole, eu não concordo. Vocês estão me entendendo? Isso são valores, são ideais. Entendeu? Então é por isso que eu não me vendo para esse tipo de coisa. Como muitos youtubers também não se vendem. Tá? Dá para crescer assim? Dá, com certeza. Com certeza. Andando na linha, cara, fazendo tudo certinho, dá sim. Dá sim, com certeza. Agora é segurar as consequências aí, Arthur. Né? E assumir o erro, não tem muito o que fazer. Não dá para chorar pelo leite derramado, infelizmente, né? Mas é isso, gente. Já foi o Monark, agora já foi o Arthur. Então, muito cuidado com má interpretação, o mau uso da fala, tá? Pense nas milhares de formas de interpretação daquela frase que você disse, para ver se elas não têm alguma ambiguidade, como foi o caso do Monark. E pense 1000 vezes antes de proferir qualquer coisa, qualquer molecagem em grupo de WhatsApp, ou pessoalmente, ou em qualquer canto, antes de causar um impacto enorme, como tem acontecido aí, certo? Então, sejam responsáveis aí, galera. Um abraço.